Boa tarde a todos. Vocês estão animados? Sim ou não? Muito bem, muito bem. Estamos contentes com a volta do Gibson. O Gibson ficou quanto tempo aí afastado, Gibson? 6 semanas, muito bem. Em meses dá 1 mês e meio, é isso? Por aí, né? Seja bem-vindo novamente, então, Gibson. Obrigado por ter vindo aí hoje. Pessoal, e aí, vocês estão bem? Bem tranquilos? E o feriadão, resolveram ficar? Não foram passear? Tá frio, ir pra praia, não adianta, né? Que bom que vocês estão aqui, que legal. Casa cheia hoje. Estou muito feliz por 2 razões. A primeira é que eu estou realizando 2 sonhos. Uma é falar com esse microfone tipo da Ana Maria Braga aqui, ó. E o outro é porque o Edu instalou 2 câmeras agora. Então eu posso olhar para essa daqui e depois falar, só um minutinho a gente volta. Naquela outra. Daqui a pouquinho eu vou fazer isso no meio para não parecer que é artificial, entendeu? Para parecer natural. Bom, vocês discutiram aí algumas questões no momento de convivência, né? Então, que tipo de regra hoje é muito difícil para você cumprir? Quem respondeu do lado de cá? Alguém respondeu alguma regra que é difícil de cumprir? Regra de trânsito. Muito bem. Quem não consegue cumprir direito a regra de trânsito aí? Você mesmo, Kleber? Não, foi um primo de um amigo seu, né? Que estava... Muito bem. Quem mais sugeriu alguma regra aí? Alguma? Todas. Todas as regras. O negócio é viver em liberdade. Muito bem. Do lado de cá, aqui no meio, quem sugeriu alguma regra que seja difícil de cumprir? Que regra? Para vocês é tudo tranquilo? Vocês cumprem regras numa boa? Oi? Vocês são perfeitos? Muito bem. Já quebrou a primeira regra da mentira. Então tá bom. Do lado de cá, quantos sugeriram alguma regra que seja difícil de cumprir? Alguém? Ou vocês cumprem todas ou não cumprem nenhuma. Não são fora da lei, Sabino. Não? Então tá bom. Então vamos para a segunda questão. A segunda é, qual regra você já descumpriu para fazer algo que você considerava certo? Alguém? O Wesley estava me contando uma história ali atrás. Wesley, conta pra gente aí respondendo essa segunda questão aí. Uma vez eu tinha acabado de tirar a carta e não sabia dirigir direito ainda, né? Uhum. Aí não sei dirigir direito ainda, mas tudo bem. Tamo junto. Aí o meu pai quebrou o braço e eu tinha que levar ele para o hospital. E estava levando tal, e à medida que ele gritava no carro, meu nervoso no volante aumentava, né? E aí o trânsito parou e ele passando mal no carro, aí eu falei, eu vou descumprir uma regra. Aí eu joguei o carro para a calçada e dirigi para a calçada alguns metros até ultrapassar o congestionamento. Quebrei uma regra, mas achei que estava fazendo certo. Quantos concordam que essa história se encaixa com a pergunta? Responde a pergunta. Descumpriu a regra, não descumpriu? Mas para fazer algo certo. Em alguma mesa aqui teve alguma resposta nesse sentido? De ter descumprido para fazer algo que considerava certo? Já? Você respondeu alguma coisa? Do trânsito, por exemplo, o quê? Então, e a parte do que achava certo? Tem que chegar no horário. Bom, sair atrasado tá tudo bem, né? Brincadeira, hein? Vou te contar, hein, pastor? Não serve, mas eu quebrei todas as regras para minha filha nascer em tempo no hospital, senão ela teria nascido dentro do carro. Tá vendo? Se encaixa. Quebrou regras, mas fez o que era certo. Mas não saiu atrasado, né, pastor? Porque estourou a bolsa, você tem que sair. Você tem que sair correndo. No caso, ela teve um problema com bolsa também. Não conseguiu arrumar a bolsa para sair em tempo, entendeu? Foi conhecendo a Val, né? Mais ou menos isso. Gente, então vamos lá. Hoje a gente quer falar a respeito de um tema bem interessante na Bíblia, porque a gente ocidentaliza algumas coisas e acaba perdendo a essência de algumas lições. Vamos falar sobre o jugo de Jesus. Pode colocar para a gente, Edu, pode passar lá. Olha só, esse verso, pode colocar. Jugo, vocês sabem o que é jugo ou não? Quantos sabem o que é jugo? O jugo é esse aparelho aqui, ó. Quantos já conheciam jugo? Olha, muita gente não conhecia o jugo. Vocês sabem para que serve o jugo? Coloca aí o jugo, olha a aplicação prática do jugo. Jugo é isso que você coloca em 2 bois para que eles mantenham a mesma marcha. Então é um instrumento que você tem para conseguir controlar os bois que estão na carroça. Então eles mantêm a mesma marcha com isso. Aí tem um verso bíblico bem conhecido, que normalmente a gente faz associação com esse instrumento aí. Coloca o verso para a gente, Edu. Diz assim, vinde a mim, Jesus falando, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Então, se você pensar naquele jugo, esse verso faz sentido? O que você pensa? O que você acha? Aí, se você... Faz. Muito bem, olha só. Esse verso ele faz todo sentido, porque Jesus aqui ele está falando de algo que é pesado. Então, ele está oferecendo algo mais leve. Só que a essência desse verso, quando você olha sob o prisma oriental, ele tem um alcance muito maior do que esse. Porque imagina só, talvez a gente nunca tenha pensado sobre essa perspectiva, mas imagina, se eu te desse um jugo daquele de presente que pesasse só 100 gramas, você ia querer? É levinho, não é? Ia querer ou não? Aí, quando você vai um pouquinho além nesse verso, você pensa assim, mas o jugo é um instrumento, de fato, que ele pode ser interpretado como algo que Jesus oferece, que é leve, só que, de certa forma, ele acaba tirando a sua liberdade. Porque mesmo que ele seja leve, é um instrumento de controle. E uma das coisas que Jesus, que Deus oferece para a gente, que ele garante para a gente, é o livre-arbítrio. Então, nós temos a liberdade em Jesus. Então, qual é a essência desse verso ou desse jugo? Coloca para a gente ali, pode passar. Nós tínhamos, naqueles tempos, as escolas rabínicas, quero chamar de escolas rabínicas. Os rabinos, eles eram os responsáveis pela interpretação da lei de Moisés. Então, eles observavam a Torá e eles davam a interpretação da Torá, e assim, aqueles que seguiam determinadas escolas rabínicas, eles praticavam aquilo. Então, nós tínhamos, naquele tempo, duas escolas conhecidas pela história. A escola de Hillel, que ela era tida como mais liberal, e nós tínhamos a escola de Shammai, que era tida como mais rigorosa. Então, Hillel era um rabino responsável pela interpretação da Torá. E Shammai também era um rabino reconhecido também para interpretar a Torá. Apesar das diferenças entre uma escola e outra, as duas tinham interpretações legítimas e cada uma tinha os seus seguidores. Pode passar para a gente, Edu? Então, a espiritualidade judaica, aí você preenche aí no seu guia de mensagem para a gente continuar esse tema, é uma espiritualidade de ação. A espiritualidade judaica é uma espiritualidade de ação. E a interpretação da lei consistia em identificar para a prática diária aí você preenche aí no seu guia de mensagem, permissões e proibições da lei. Então, as escolas rabínicas, elas se dedicavam a responder uma pergunta: como eu posso aplicar no meu cotidiano, na minha vida prática, a lei de Moisés? Então, esses rabinos, eles se dedicavam a essa resposta e estabelecer as regras, as interpretações, para então aplicar na vida prática Deu alguma coisa aqui no microfone. Para interpretar na vida prática a lei de Moisés. Então, vamos dar um exemplo. Sobre a guarda do sábado, a guarda do Shabá. Então, o que significava trabalhar no sábado? Então, eles colocavam um exemplo. Vamos imaginar que a sua casa esteja pegando fogo. Se eu entrar na minha casa no sábado e pegar todas as coisas que eu tenho ali, os meus pertences, e levar para fora, eu estou transgredindo o sábado na medida que eu estou trabalhando ou carregando peso? Então, a escola de Shammai, que era mais rigorosa, dizia, não, se está pegando fogo e é no sábado, você não entra, você não pega e não faz nada para que você não transgrida o mandamento. Escola mais rigorosa. A escola de Hillel dizia o seguinte: você pode entrar na sua casa, mas você pega então umas 3 túnicas e vista 3 túnicas, pega os mantos, joga os 3 mantos nas costas, porque assim você não está trabalhando, você está se vestindo e você sai trajando no seu corpo tudo que você puder. Agora, sabe por quê? Sabe por que muitas vezes essas incoerências eram cometidas? Pela tentativa de transformar princípios em regras. E a gente vai chegar nisso daqui. Mas é só para vocês entenderem como as coisas funcionavam. Por exemplo, sobre a jornada que você podia caminhar num sábado, por exemplo. Uma escola mais rigorosa dizia que você só podia andar determinados quilômetros. Uma outra escola menos rigorosa dizia, você pode andar tantos quilômetros, mas se você deixar alguns pertences depois daquele quilômetro, você pode recomeçar a sua jornada, porque onde estão seus pertences era considerado sua casa. Então, você pode andar 200 quilômetros, desde que a cada quilômetro você coloque assim uma panela.
Aí você vai outro, coloca um Tupperware, vai no outro e coloca alguma coisa. Não, é tudo minha casa. Deixei ali, é tudo minha casa. Então, essas eram as escolas de interpretação. Então, tudo era relacionado à vida prática. Como que eu pego a lei de Moisés e aplico no meu dia a dia. Então, tinham essas escolas rabínicas. Pode passar o próximo. Mais uma. Na próxima, acerca do divórcio. Quando Jesus foi questionado acerca do divórcio, vocês lembram dessa passagem bíblica? Algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram o seguinte: mestre, o homem pode deixar a sua mulher por qualquer motivo? Provavelmente eram seguidores de Hillel, porque Hillel, como fazia parte de uma escola mais liberal, ele dizia que o homem poderia sim deixar a mulher por qualquer motivo, dar a carta de divórcio e tchau. Shammai não. Shammai era mais rigoroso e dizia: o homem não pode deixar sua mulher de forma nenhuma. Quando eles perguntaram isso para Jesus, eles estavam reconhecendo que Jesus também fundava ali uma escola rabínica e que Jesus era legítimo para interpretar a lei. Então Jesus ele mostra o seguinte: olha só, não é por qualquer motivo, os motivos são específicos. E ele explicava o porquê e dava o fundamento de tudo aquilo. Então Jesus também era o responsável por uma escola rabínica. Então, Hillel, mais liberal, Shammai, mais rigoroso, e Jesus, resgatando os princípios, começava a mostrar como se aplicava a lei de Moisés na vida diária. Só que agora, ela toda fundamentada, ela toda vazada nos princípios que Jesus estava resgatando com o seu ministério. Então, nós tínhamos essas escolas de interpretação. Pode seguir. Então, nesse sentido, o que era jugo? Olha, o conjunto de interpretações, sabe esse monte de interpretação da escola de Hillel, da escola de Shammai, da escola de Jesus? Esse conjunto de interpretação era chamado de jugo. Está começando a fazer um pouco de sentido? Está dando para a gente perceber o alcance disso? Então, quando Jesus fala assim, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele dizia o seguinte, olha, a interpretação que eu ofereço da Torá, a forma como eu oriento vocês a aplicarem a Torá no dia a dia, a lei de Moisés no dia a dia, é uma forma suave. Não é a forma que os fariseus oferecem para vocês. Não é a forma como os fariseus estão mostrando para vocês que ela deve ser seguida. Isso por quê? Pode seguir. Olha o que diz. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aí olha só o que ele fala aqui. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Então ele diz o seguinte, essas interpretações dessas escolas rabínicas, elas se tornavam um fardo muito grande. Pior ainda, eles diziam que as pessoas deviam cumprir esse tipo de coisa para alcançar a salvação, mas eles mesmos não davam exemplo. Então Jesus denunciou aqui, em Mateus 23, que as interpretações, ou o jugo, conjunto de interpretações dos fariseus, eles eram pesados e eles colocavam fardos sobre as pessoas. A interpretação que Jesus, com a sua escola rabínica, oferecia, qual era? Era de um fardo leve e era um jugo suave. Vamos seguir. Então, agora vamos fazer uma comparação. O que vocês acham? Jesus tinha um jugo mais suave que o dos fariseus, sim ou não? Certeza? Então vamos comparar. Jesus dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, a escola rabínica, seja de Hillel, seja de Shammai ou de outros rabinos, diz o seguinte, você não pode matar. Aí Jesus vinha e falava o seguinte, eu porém vos digo que aquele que ficar irado com seu irmão, aquele que sentir raiva do seu irmão, já transgrediu o mandamento, já matou. Qual que era mais fácil? Não, peraí, então, se o pecado é matar, então deixa eu sentir um pouquinho de raiva, eu prefiro ser da escola do Shammai, do Hillel. Do Jesus eu não posso nem sentir raiva, mas ele falou que é mais leve, deve ter um sentido nisso. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí? Qual que era mais fácil? Só os homens respondendo agora. Qual que é mais fácil?
Você queria ser de Hilel, de Shammai, de Jesus? Ou da onde? Próxima. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Tá tudo certo. Só que eu digo o seguinte: ame os vossos inimigos, bendiga aqueles que maldizem vocês, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí brincou, né? Aí você fala, não, é uma escola de stand-up isso aqui, né? Porque é brincadeira fazer um negócio desse. Pergunto para vocês, qual julgo que é mais fácil? Mais leve? Cadê o pessoal que respondeu sim aí de primeira? Como que a gente faz para conciliar então isso daqui? Se Jesus está oferecendo algo muito mais profundo. Quando Jesus disse aprendei de mim, ele já fez diferente do que os fariseus faziam, que no caso era dar o exemplo. Só que ao mesmo tempo que ele dava o exemplo, ele estava oferecendo um jugo mais suave. Só que se a gente faz uma leitura dessa, com os olhos humanos e com as nossas tendências, o que a gente pensa? Não, vamos para outra escola rabínica, porque eu não mato, mas eu posso sentir um pouquinho de ódio tranquilo e falar mal da pessoa numa boa, né? Não, eu amo quem me ama, mas é tão facinho amar quem... É tão facinho detestar meu inimigo, então vamos pelo caminho mais fácil. A gente não teria essa tendência? Só que Jesus fala que o jugo dele é mais suave, o fardo é mais leve. Então como que a gente faz para conciliar isso? Precisa entender algumas coisas. Coloca o próximo. A nossa relação com o Rabino Jesus, com a escola rabínica de Jesus, não é... Gravem bem isso, escrevem no seu guia de mensagem, grifa, faz um círculozinho em volta, desenha a florzinha para ficar bem destacado. A nossa relação com o Rabino Jesus não é baseada na obediência. Pode colocar lá para a gente, Edu, por favor. A nossa relação com ele não é baseada na obediência. A nossa relação com ele não é baseada no cumprimento de regras para você obter algum tipo de benefício. Então, a nossa relação com Jesus, com as propostas da escola rabínica de Jesus, que é baseada em princípios, não é a de obediência. Dá uma olhadinha no que esse verso bíblico diz, pode colocar para a gente. Ó. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e diz, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança para a qual chegamos a Deus. Que esperança é essa que sim aperfeiçoa, diferente da lei? O próprio Jesus. Então a lei, ela não tem o condão de aperfeiçoar. Ou seja, não é observando a lei que você atinge a perfeição a ponto de se parecer ou de ser aceito por Jesus, ou de herdar a salvação. Mas o pensamento das escolas rabínicas era exatamente esse, que se eu cumpro as regras, se eu obedeço, se eu observo, eu passo a ser digno de herdar a salvação, de herdar o reino dos céus. Então, quando Jesus ele diz o seguinte, que o meu fardo é leve, significa que não está em você, não está jogado sobre os seus ombros alcançar a graça. Então não é você, pelos seus méritos, que vai atingir alguma coisa. E é muito cruel deixar para o ser humano falho e imperfeito, por si mesmo alcançar alguma graça divina. Nós somos extremamente falhos. E Jesus percebia que isso era uma tremenda crueldade. Então é muito mais fácil, é muito mais leve eu contar com Jesus para atingir a graça que Ele já me concedeu, do que deixar comigo para eu mesmo fazer. Ainda mais, ou mesmo, melhor dizendo até, mesmo que a escola rabínica dizia o seguinte, ó, você pode até odiar, mas você não pode matar, era difícil você odiar e não poder matar, concorda comigo? Vou só odiar, mas tudo bem, como é que eu vou dar vazão ao meu ódio? Eu não posso matar, então você vai se matando aos poucos. Agora, é muito melhor o fardo de Jesus, que resolvia o problema já aqui atrás, dizendo, não, vamos comigo, que você vai tirar esse ódio aí do seu coração. Então, você não vai nem sentir ódio e não vai ter nem vontade de matar. Porque odiar sem matar é crueldade, não é? Você pode até odiar, mas não mata não. Fala, e aí? O que eu vou fazer com esse ódio, então, se eu posso odiar, mas não posso matar? Vocês percebem que a gente brinca com isso daqui, mas faz todo sentido? Não é cruel deixar você ter um sentimento sem você poder expressar ou sem poder materializar aquele sentimento? Esse fardo é pesado. Próximo. Aí diz, a nossa relação com Jesus é baseada na graça. A nossa relação não é baseada na obediência, a nossa relação é baseada em Jesus na graça. Olha o que esse verso diz aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que a Mônica falou ali pra gente. Quando Jesus falava assim, aprendei de mim, ele dizia, essa graça, tudo o que você precisa para atingir
a salvação que você tanto deseja não está em você, está em mim. Isso é dom de Deus. Então a gente tem que fazer a inversão dos polos aqui. Não é você buscando alguma coisa para alcançar a graça, mas é você ser alcançado pela graça e viver uma vida de determinadas regras, que agora não são mais regras pesadas para você. É algo que passa a fluir naturalmente, porque você teve um coração e a mente transformados. Então hoje você não tem que se preocupar com o não matar. Hoje você é uma pessoa que não odeia mais. Não matar não faz mais diferença. Hoje você não se preocupa com o adultério. Por quê? Porque você tirou do seu coração a cobiça. Hoje você não se preocupa em odiar um seu inimigo, em falar mal de determinada pessoa que falar mal de você, em fazer mal para alguém que faz mal com você, em revidar, em se vingar. Sabe por quê? Porque por mais que ela faça mal, você está muito além disso daqui. Sabe como é que você está? Você está sentindo pena dessa pessoa, você está sentindo compaixão. E movido pela compaixão, você começa a orar por aquela pessoa que te persegue. Ele resolve o problema de uma vez por todas e tira de mim até desejos e vontades que vão acabar me levando a cometer o pecado de acordo com o pensamento rabínico. Porque para Jesus o pecado já estava muito anterior. Quando você agasalhava ele no seu coração, na sua mente, você já estava em pecado. E Jesus então oferecia essa interpretação, a escola de Jesus oferecia essa interpretação. Coloca o próximo para a gente, Edu. Jesus propõe um caminho de justiça, preencha aí no seu guia, e não de comportamento. Ele oferece um caminho de princípios e não de regras. Jesus propõe um caminho de justiça e não de comportamento. Um caminho de princípios e não de regras. Agora a gente pega aquelas histórias do começo. Tem hora que você precisa sopesar a regra e o princípio. E tem hora que quebrar a regra, muitas vezes, é fazer o que é certo. Você quebra, mas você faz aquilo que é certo. Eu pergunto, sendo falhos como somos, tendo uma justiça totalmente imaculada como é a nossa, como que a gente faz para saber se quebrando a regra eu estou agindo corretamente ou não? Será que por nós mesmos a gente consegue ter uma ideia disso? Nós, como seres humanos, somos muito viciados em regras justamente por causa dessa tradição rabínica que tem, sabe? Normalmente, as nossas perguntas são, o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer? É assim ou não é? Eu posso fazer tal coisa no sábado? Eu não posso fazer tal coisa no sábado? Aí a gente critica os fariseus, mas a gente está caindo no exato fariseísmo disso. De que forma? Eu estou querendo fazer uma lista de regras para tentar mostrar o que é um princípio. E esse é o pior caminho que tem. Eu vou falar para vocês um princípio. O princípio é amor. Vocês concordam comigo que o amor é um princípio? Sim ou não? Do lado de cá, dá um exemplo para mim do que é amar, do amor. Um ato. Abraçar, do lado de cá, aqui no meio. Um exemplo do que é amor. Cuidar, lado de cá, o que é amor? Doar-se. Proteger. Muito bem. Quanto tempo nós ficaríamos aqui para fazer uma lista completa do que é o amor? Completa. Esgotar o amor. Resto da vida. Sabe por quê? Porque o princípio é tão amplo que por mais que você dedique uma vida a escrever regras para tentar mostrar como se cumpre aquele princípio, você não consegue esgotar isso. De forma nenhuma. Mas era o que os fariseus faziam. Eles pegavam um princípio e tentavam traduzir em regras para dizer, olha só, agora se vocês observarem essas regras, vocês estarão atendendo o princípio do amor. Se vocês observarem essas regras, vocês estão observando o princípio de amar o próximo. Só que quando alguma situação fugia daquela regra, o que acontecia com aquele povo que era condicionado a obedecer regras? O que acontecia? Quebrava o princípio, porque não sabia como agir. Não, peraí, se não está na regra, então não é proibido. E também não é permitido. Se não é nem proibido nem permitido, é o quê? É neutro, eu posso fazer o que eu quiser. E na hora de fazer o que quiser, quebrava o princípio. Quando Jesus veio oferecer a sua interpretação rabínica, ele vinha enaltecer o princípio para dizer, olha só, você tem que entender o princípio para Deus te falar como agir no momento certo, porque tem hora que mesmo quebrando a regra, você vai estar atendendo o princípio, necessariamente. Só que você não pode fazer isso por si só, sabe por quê? Porque com a tendência que nós temos para a maldade e para o erro,
mas eu vou quebrar tanta regra para dizer que eu estou atendendo o princípio. Aí eu vou sair andando, né, Wesley? Eu vou sair andando na calçada. Não, eu vi ali que o negócio estava fechado, mas tinha uma pessoa parada na esquina, eu fiquei com medo e passei por cima da calçada. Você vai começar a ver pelo em ovo para poder quebrar regra, porque nós temos uma tendência pecaminosa, e a tendência pecaminosa nos leva sempre a quebrar princípios. Não tem coisa mais confortável do que você seguir regras. Sabe por quê? Porque como a regra não esgota princípio, quando uma situação fugir da normalidade, vai ser um negócio libertador para mim. Sabe por quê? Eu vou fazer o que eu quiser e ninguém pode me acusar, porque não tem regra para isso. Certo ou errado? Aí a gente começa a viver sob a égide daquele princípio, vale o que não é proibido. Se não é proibido, então está permitido. Se não tem norma nenhuma falando que eu não posso fazer isso, significa que eu posso. E doido para fazer aquilo que eu tenho vontade, porque o meu coração manda, eu vou sair fazendo. Aí as pessoas vão me acusar, eu vou dizer assim, me mostra na regra onde está. Não está na regra, está no princípio. Que princípio? Não está expresso na regra. Jesus veio enaltecer o princípio. Jesus veio mostrar para a gente que é o seguinte, que as regras não conseguem esgotar os princípios. Só que como ele é o verdadeiro princípio, como ele é em si a materialização do princípio, da verdadeira interpretação da lei, aplicada à necessidade humana e ao amor que ele veio enaltecer, ele diz que nós devemos estar intimamente ligados a ele, para que a gente consiga viver princípios e não viver uma vida de regras. Sabe por quê? Viver uma vida de regras é viver um jugo pesado. Só que quando você vive uma vida de princípios, você passa a ter um jugo leve, você passa a ter uma interpretação da lei leve, totalmente aplicada à vida. Coloca o próximo, gente. Olha o que diz ali. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, se eu observar todas aquelas regras dos escribas e dos fariseus, é garantido o reino do céu para mim? Sim ou não? E agora eu pergunto, o que significa exceder a justiça dos escribas e fariseus? É colocar mais regras do que eles? Não, eles escreveram 100 regras, vamos aumentar isso aqui para 200 e vamos ter o dobro de santidade, é isso? Consegue entender que o que Jesus está pedindo não é regras, o que Jesus está pedindo é um atendimento dos princípios que ele resgatou, que ele restaurou? Próximo verso. Diz o seguinte, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha, sabe o que eu quero mesmo? Isso aqui foi falado no Velho Testamento. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês tenham um contato direto comigo. Eu não quero que vocês achem que pelo sacrifício que vocês fazem, pelas regras que vocês observam, que assim vocês chegarão a mim, como se fosse um degrau. Observe um determinado número de regras e você vai atingir a Deus. Não. Vamos fazer o caminho inverso. Eu quero que vocês me conheçam primeiro. Sabe por quê? Porque aqueles mandamentos que eu coloquei para você, eles são a expressão do meu caráter. Agora, como você vai tentar guardar os mandamentos, que são a expressão do meu caráter, sem me conhecer? Então é o contrário, não é fazendo isso que você me conhece. Primeiro você me conhece, e depois as coisas passam a fazer sentido para você. Então ele dizia, eu quero misericórdia é princípio. Tem como você esgotar o princípio? Misericórdia é ajudar alguém a dar dinheiro para uma criança no farol. Misericórdia é você ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Misericórdia é você ajudar um deficiente visual. Isso é misericórdia, mas é regra? Não. Misericórdia é princípio. Ele tem que estar plantado no seu coração para que você saiba o momento correto de discernir e aplicá-lo. Então ele falava, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Sabe? Eu quero conhecimento a meu respeito. Me conheçam. Eu não quero que você fique oferecendo sacrifícios achando que a partir daí você vai me conhecer. Próximo verso, o que diz? Desculpa, pode voltar um aqui. Pode voltar um aqui pra gente, por favor. Vai um para frente. Eu tinha um verso a mais aqui, mas está lá. Então, como que era o nome dessas pessoas que seguiam essas escolas rabínicas? O nome que se dava a essas pessoas era Talmide. Talmide era o discípulo de determinados rabinos. Quando um rabino ganhava o direito de interpretar a lei, sabe o que se dizia dele? Quando os outros rabinos diziam o seguinte, não, olha, a sua interpretação, nós temos algumas divergências, mas a sua interpretação é legítima, faz sentido isso que você está ensinando. Hillel ensinava uma coisa, Shammai outra, mas faz tudo sentido. Quando o rabino ganhava o direito de interpretar a Torá, dizia-se o seguinte, que ele estava recebendo as chaves do céu e o direito de ligar e desligar as pessoas no reino dos céus. Vocês lembram de alguma passagem que fala disso?
Vocês lembram disso? De alguma? Certa ocasião, Jesus chegou para Pedro, né, e falou assim: Pedro, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Perguntou direto para os discípulos e Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Ele falou: Pedro, bem-aventurado és, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue. E falou o seguinte: sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E falava: eu te dou as chaves do reino dos céus. Aquilo que você desligar, quem você desligar aqui vai ser desligado lá, e quem você ligar vai ser ligado lá. Às vezes a gente interpreta isso achando que Pedro, como era um discípulo, como era um líder da igreja, ele tinha o poder de desligar e ligar pessoas do reino do céu. Fez alguma coisa para mim, ó, apagou do livro. Isso daí está totalmente equivocado, sabe por quê? Seria atribuir para um homem uma prerrogativa que é exclusivamente divina, relacionada à salvação. Ninguém pode salvar ninguém, nem determinar a salvação de ninguém. Para você ver, isso vinha da tradição rabínica. Então, quando Jesus falou isso para Pedro, ele estava dizendo: Pedro, agora que eu estou te dando o direito de ter um jugo, de ter um conjunto de interpretações, a partir de agora você é responsável por levar adiante esse jugo. Então você vai ser um dos líderes da igreja e você é o responsável por preservar esse jugo, esse conjunto de interpretações que eu ofereci para o mundo. Então, Pedro, você não pode tornar isso nem pesado e nem um sacrifício para as pessoas. Mantenha esse fardo leve e suave, porque esse é o meu jugo. Então, Jesus naquele momento outorga para Pedro o direito de levar adiante esse jugo. E na pessoa de Pedro, Jesus outorgou a cada um de nós carregar esse jugo. E a pergunta que eu faço para você é aquela que está ali na tela. Você tem sido um talmide fiel ao jugo de Jesus? Ou você tem tentado fundar a sua própria escola de interpretação, baseado nas suas vontades, naquilo que você acha que é certo ou que é errado? Que tipo de talmide, de discípulo, de seguidor da escola de Jesus você tem sido? Fiel ao jugo que Jesus deixou? Ou será que no nosso dia a dia a gente acaba fundando a nossa própria escola de interpretação e espalhando por aí que o que eu acho é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus que eu reflito? Ou será que eu atribuo para Deus a minha vontade, dizendo que é Ele que tem vontade disso? Então, que tipo de talmide nós temos sido? Não é difícil você avaliar isso. Como está o seu fardo? Está leve? Está suave? Se não estiver assim, alguma coisa está errada. Você pode estar seguindo alguma outra escola rabínica ou a sua própria, mas não a do Rabino Jesus, porque a dele é leve e suave. Uma coisa muito importante da gente diferenciar: ter dificuldades na vida não quer dizer que o seu fardo, do ponto de vista desse verso que nós estudamos hoje, está pesado ou não. Porque quando você adota esse fardo, a despeito das dificuldades, você tem confiança, porque você sabe que tem um Deus ao seu lado. Você sabe que, diferente dos outros fariseus, Jesus falava: aprendei de mim. Significa que Ele está andando com você para você conseguir carregar esse fardo e esse jugo que é suave. Como tem sido para você isso daí? Que tipo de talmide você tem sido? Você não pode se esquecer que na pessoa de Pedro, na sua vida, você é um intérprete da lei, que você tem mostrado para as pessoas. O meu desejo, nesse momento, é que o nosso fardo e o nosso jugo, nesse momento, seja suavizado, para a gente experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque em nenhum momento Ele deixou nas suas mãos para que você alcançasse a graça ou a salvação. Mas Ele trouxe sobre o seu sacrifício o poder de recebermos essa graça para então herdarmos a salvação. A salvação, portanto, para a gente está garantida. Totalmente garantida, não depende mais de mim. Coloca a próxima tela para a gente, Edu. Eu queria mostrar para vocês isso daqui, para ficar uma imagem assim, algo visual para a gente resumir o que nós estamos falando. Vocês sabem que montanha é essa primeira aqui? Qual que é? Monte Sinai. Você sabe o que aconteceu nesse Monte Sinai que tornou esse monte assim conhecido e popular? Sabe o que aconteceu lá? Foi nesse monte aqui que os 10 mandamentos foram dados por Deus. Nesse Monte Sinai foram entregues para Moisés, escrito com o seu próprio dedo. 2 tábuas de pedra nesse monte. Você conhece aquele outro monte do lado de lá? Conhece? Não.
Monte das Oliveiras. Você sabe o que aconteceu nesse monte que o tornou também célebre? Hã? O que aconteceu lá? Fala para mim. Jesus orou nesse lugar. Ele subiu ao Monte das Oliveiras pouco antes do seu sacrifício e subiu para orar, subiu para ter o seu relacionamento com Deus. Sabe qual que é o grande problema disso daqui? Muitas vezes a gente acha que para chegar naquele monte, nesse daqui, eu tenho que escalar isso daqui primeiro. Eu tenho que subir isso daqui, pegar aquelas tábuas de pedra pesadas, ler, interpretar, estudar. Depois que eu estudei aquilo, eu acho que eu vou conseguir escalar isso daqui. Ou seja, eu conheço a lei para depois ter um relacionamento com Jesus. E o caminho é totalmente oposto. Eu primeiro escalo esse monte aqui, o Monte das Oliveiras. Eu primeiro subo nesse daqui. Me encontro ali com Jesus. Um Jesus que estava a ponto de ser sacrificado, relacionando-se com Deus por amor à humanidade. A partir do momento que eu escalo aquele e eu vejo tudo o que ele fez por mim, aí então aquele outro fica tão facinho de escalar que você sobe correndo, com tranquilidade. Não podemos inverter isso. Não tente cumprir regras ou guardar a lei, achando que assim você vai conhecer a Deus. Conheça a Deus primeiro, Ele te convida. Depois as coisas vão fazer sentido e você vai tirar um jugo das suas costas e vai colocar algo muito mais suave, muito mais leve. Que Deus nos abençoe, para que no nosso dia a dia, para cada dia, a gente tenha a certeza de que eu não tenho poder nenhum de me salvar, mas eu já fui salvo pelo sacrifício de Jesus. E que a gente dependa dele e do Espírito Santo para nos dizer como agir no nosso dia a dia, baseado em princípios que serão gravados no nosso coração. Posso orar por vocês? Querido Deus, nós te agradecemos pelo seu sacrifício. Agradecemos porque a cada dia o Senhor nos dá evidências do seu amor. Agradecemos pela tua palavra, que nos dá orientação nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Pedimos que o Senhor esteja conosco, em todos os momentos da nossa vida, em todas as atividades. Que se estamos carregando alguma coisa muito pesada, que o Senhor tire isso das nossas costas e nos dê o seu jugo, a sua interpretação. Queremos viver os teus princípios, queremos refletir o teu caráter às pessoas. Tira de nós a vontade de fazer a nossa vontade, que é falha, mas que a gente haja, a partir desse momento, como o Senhor agiria se estivesse aqui, porque temos a certeza que o Senhor vive em nós. Abençoe cada pessoa aqui nas suas dificuldades, nos seus desafios, nos seus sonhos, nos seus desejos. Que o Senhor esteja cada dia com cada um aqui, dando evidência da sua presença, do seu amor e da sua guia a cada momento da nossa vida. Nos despeça com a proteção dos teus santos anjos, que o Senhor nos dê um restante de final de semana bem tranquilo, de descanso, e nos prepare para mais uma semana de atividades também. Te agradecemos por tanto amor e pela tua graça, em nome de Jesus. Amém.